Continuando, nós vamos agora entrar numa obra de Santo Agostinho, a obra chamada Livre-Arbítrio. Um livro onde o Agostinho vai falar da liberdade humana, vai falar também da existência do mal, da possibilidade do mal, da responsabilidade sobre o mal que há aqui, nesse nível nosso aqui da história, da vida, e a quem a gente vai imputar esse mal. E quem é o autor do mal? E o mal, ele sempre vai colocar aqui como uma ideia de pecado. Da onde é que vem o mal? Para vocês, assim, terem uma introdução a esse problema, que é um problema muito sério na filosofia, que é, assim, o mistério da existência do sofrimento, na história do homem, eu queria apresentar primeiro, a fim de ilustração, para início assim, de reflexão, duas narrativas. A primeira vem desse livro aqui do José Saramago, a história do Caim, um romance chamado Caim. José Saramago foi um autor português, já falecido, há pouco tempo. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, de Língua Portuguesa, é o primeiro escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. A parte que eu queria mencionar a vocês desse romance é o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Vocês sabem que Adão e Eva é a primeira família lá no Gênesis da Bíblia, e eles tiveram 3 filhos. Primeiro tiveram Caim, depois o Abel, e depois o Sete. E os 2 filhos, primeiro, antes do Sete, os 2 filhos cresceram, se tornaram adolescentes. O Abel, ele teve uma queda, assim, uma propensão a ser pecuarista, gostava de animais, então o trabalho dele era a criação de ovelhas, de animais. Enquanto que o Caim, ele gostava da agricultura. A história é assim. Era costume nas religiões que quando se colher, numa determinada época, se oferecessem as primícias a Deus, aos deuses. Isso não é só da cultura judaica, mas é da cultura assim, de uma forma geral. Então, o Abel, ele pegava lá os filhotes primogênitos das ovelhas e matava e queimava num altar, e aquela fumaça subia aos céus, assim, de uma forma assim, mais vertical, vamos dizer. E isso representava de que Deus estava acolhendo a oferta do Abel, que Deus então gostava do Abel. E quando Caim faz a sua queima, só que dos produtos agrícolas, a fumaça não sobe, a fumaça ela toma conta ali na linha horizontal. E aí, na interpretação também dele, Deus não gostou da situação. E o Abel, o irmão dele, passa a tirar sarro dele, a zombar dele. E, enfim, eram 2 irmãos que se davam muito bem, mas nesse detalhe passaram um a não gostar do outro. E o que faz então o Caim? O Caim, durante a semana, ele vai renovando para ver se Deus aceita. E nada, não tem sucesso. Não tem sucesso na fé. Então, aqui o José Saramago, ele descreve mais ou menos assim. Só eu queria ler esse trechinho para vocês entenderem bem. E sempre a falta de piedade de Abel, os dichotes de Abel, o desprezo de Abel. Um dia Caim pediu ao irmão que o acompanhasse a um vale próximo, onde era voz corrente que se acoitava uma raposa, e ali, com as suas próprias mãos, o matou a golpes de uma queixada de jumento, que havia escondido antes no silvado, portanto, com aleivosa premeditação. Foi nesse exato instante, isto é, atrasada,
em relação aos acontecimentos, que a voz do Senhor soou. E não só soou ela, como apareceu ele. Tanto tempo sem dar notícias, e agora aqui estava, vestido como quando expulsou do jardim do Éden os infelizes pais destes dois. Tem na cabeça uma coroa tripla, a mão direita empunha o cetro, um balandral de rico tecido cobre-o da cabeça aos pés. Atenção agora na conversa que tem Deus e Caim. Que fizeste com teu irmão? Perguntou. E Caim respondeu. Era eu o guarda-costas de meu irmão? Mataste-o. Assim é. Mas o primeiro culpado és tu. Eu daria a vida pela vida dele se tu não tivesse destruído a minha. Olha a acusação do Abel, do Caim. Quis pôr-te à prova, diz Deus. E tu quem és para pôres à prova o que tu mesmo criaste? Olha a resposta do Caim. E tu quem és para pôres à prova o que tu mesmo criaste? Sou dono soberano de todas as coisas. Eu e o Caim. E de todos os seres dirás, mas não de mim, nem de minha liberdade. E Deus retruca, liberdade para matar? Como tu foste livre para deixar que eu matasse a Abel, quando estava na tua mão evitá-lo? Bastaria que por um momento abandonasses a soberba da infalibilidade que partilhas com todos os outros deuses. Bastaria que por um momento fosses realmente misericordioso, que aceitasses a minha oferenda com humildade, só porque não deverias atrever-te a recusá-la. Os deuses, e tu como todos os outros, têm deveres para com aqueles a quem dizem ter criado. Esse discurso, retruca Deus, é sedicioso. É possível que o seja. Mas garanto-te que, se eu fosse Deus, todos os dias diria: abençoados sejam os que escolheram a sedição, porque deles será o reino da terra. Olha só. Sacrilégio, disse Deus, será, mas em todo caso nunca maior que o teu, que permitiste que Abel morresse. Tu é que o mataste. Sim, é verdade, fui eu o braço executor, mas a sentença foi ditada por ti. O sangue que aí está não o fiz verter eu. Caim podia ter escolhido entre o mal e o bem. Se escolheu o mal, pagará por isso. Tão ladrão é o que vai à vinha como aquele que fica a vigiar o guarda, disse Caim. De novo acusando Deus. Se é assim, vingar-te-ás ao mesmo tempo de uma morte real e de outra que não chegou a haver. Explica-te, disse Deus. Não gostarás do que vais ouvir. Que isso não te importe, fale. É simples. Matei Abel, porque não podia matar-te a ti. Pela intenção estás morto. Compreendo o que queres dizer, mas a morte está vedada aos deuses. Sim, embora devesse encarregar com todos os crimes cometidos em seu nome e por sua causa. Deus está inocente, tudo seria igual se não existisse. Mas eu, porque matei, poderei ser morto por qualquer pessoa que me encontre. Não será assim. Farei um acordo contigo. Um acordo com o réprobo? Perguntou Caim, mal acreditando no que acabara de ouvir. Diremos que é um acordo de responsabilidade partilhada pela morte de Abel. Reconheces então a tua parte de culpa? Reconheço, mas não o digas a ninguém, será um segredo entre Deus e Caim. Não é certo, devo estar a sonhar. Como os deuses, isso acontece muitas vezes.
Esse é o diálogo que o José Saramago coloca aqui entre Caim e Deus. O que ele faz nesse livro? Ele, assim, na primeira família que a gente tem, a família tradicional, né, a família de pai, mãe e filhos, né, a primeira família da Bíblia tem um fratricídio. Né? E, assim, pela nossa teologia, o Abel seria o único, o Caim seria o único culpado pela morte do Abel. O que o Caim faz? O Caim, ele devolve a Deus uma parcela de culpa. Primeiro, esse Deus deveria ter aceitado a oferenda dele. Esse Deus deveria ter impedido o irmão, né, de zombar, deveria ter, assim, orientado o coração do irmão para que não zombasse dele, não provocasse a fúria do irmão. Então, ao permitir Deus que o irmão fizesse isso, e mais ainda, ao permitir Deus, já que gostava do Abel, que ele desferisse golpes, Deus também tinha culpa no assassinato de Abel. É isso que está aqui na história. Outro texto que eu gostaria de partilhar com vocês é uma conversa de um filme, né, de um livro que tem o mesmo nome e que foi para o cinema, chamado O Nome da Morte. Este filme aqui, O Nome da Morte, que conta a história de um carrasco, né, que mora aqui no estado de Tocantins, é vivo ainda, né, mas que aqui no filme tem um pseudônimo, de Júlio. Né, é um pistoleiro, né, que é responsável por 492 mortes. Matou 492 pessoas. A cena que eu quero descrever para vocês está um pouquinho, está no início do filme, né? Logo após o início do filme, onde ele vai participar do primeiro assassinato ao lado do tio dele, né? Que é um influenciador da vida dele. O tio que vai até lá a zona rural, né? Pega o rapaz e traz para a cidade e o coloca nesse mundo de miliciano, nesse mundo da pistolagem. E o tio dele, né, pede para ele distrair um dentista, né, cuja morte foi encomendada por alguém. E ele vai lá, distrai o dentista, né, num estacionamento. O tio chega e apenas com um tiro, né, na cabeça executa o dentista. Né. Saindo dali, o tio e o rapaz, agora totalmente transtornados, eles vão a um restaurante, né, para jantar. E a conversa se dá então entre os dois, neste nível aqui, que eu espero que vocês prestem bem atenção para a gente depois entrar na discussão do Santo Agostinho. O Júlio pergunta ao tio: por que mandaram matar aquele cara lá? O tio responde: estavam jogando uma partida de futebol, nosso cliente deu um carrinho no dentista, o dentista ficou puto, levantou, deu uma porrada na cara dele. Você matou um homem por causa de um jogo de futebol, tio? Não. Matei porque me pagaram. Não quero saber os motivos, não. Não me meto na briga dos outros. Nem quero saber. O sujeito me contrata para fazer um serviço que eu faço muito bem feito. É por isso que eu tenho uma boa clientela. Meu lema é servir bem para servir sempre. Tio vai acabar indo para o inferno desse jeito, diz o sobrinho. O inferno é a gente não ter dinheiro para comprar as coisas que a gente gosta. Pistoleiro é o que não falta nesta terra, Júlio. Se eu não fizer o trabalho, vem outro pistoleiro e faz. O infeliz vai morrer do mesmo jeito. Pelo menos eu fico com dinheiro, não é? Você não é religioso? O pistoleiro, você não é religioso, diz ele.
pistoleiro não mata ninguém, Júlio. Quem mata é Deus. Se Deus não quisesse, não existia nem motivo para alguém morrer. Não existia neste mundo mandante nem pistoleiro. Se Deus não quisesse, a bala desviava no último instante e não entrava dentro da cabeça do infeliz. Olha só. Todo mundo nasce e morre porque Deus quer. O que faz aqui o tio do Júlio? Coloca, assim, no fim das contas, ele coloca tudo na conta de Deus. Deus é tão culpado quanto todos os homens. Deus é culpado pelo conjunto da maldade. Os homens são culpados por algumas maldades. E Deus é culpado pelo pacote inteiro. Né? E aí, nesse momento, entra, né, no restaurante, né, o policial Santos, né, o miliciano, que é o responsável no filme para agenciar, né, a clientela. Ele chega e pergunta como foi. Maravilhoso, né, responde o tio. Conta para o Santos o que você falou para distrair o cara. E o rapaz está todo transtornado, ele não fala. Esse cara chegou na cara dura para o sujeito e perguntou onde que ficavam as gostosas da cidade. Esse garoto é um gênio. Ah, você nasceu para este serviço. Então, essas duas narrativas aqui, elas vão nos ajudar a pensar a questão do mal. Né? Por que o mal existe? Quem é o autor do mal? O autor do mal é culpado pelo mal. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, na nossa história humana, nós temos, assim, em todas as épocas, em todos os anos, barbáries. Né? O sofrimento é um marco na história do homem. Então, o sofrimento é o mal existe. Então, se Deus criou o homem, né, se Deus criou o mundo e existe o mal no mundo, Deus também criou o mal. Esse é o problema sério. Esse é o problema que o Agostinho vai tentar resolver neste livro aqui. Por quê? Porque se Deus é bom, Deus é a excelência, né? Deus é perfeitíssimo, Deus é justíssimo, ele não pode ter parte com mal nenhum. Ele não pode ser o Deus que o José Saramago está dizendo aqui e que o escritor aqui, o roteirista do filme, colocou no nome da morte. Deus não pode ser essa morte. Certo? Eu vou desligar o vídeo e nós vamos entrar então agora no texto do